Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Olá, meu nome é Robert Klaus. Sim, Klaus, igual o Papai Noel. Mas se você me ouvir até o fim, você vai entender que se eu sou alguma coisa mágica nesse mundo, eu tô mais pra um unicórnio, bêbado, manco e recém-saído do matadouro. Eu tenho 62 anos, embora só tenha voltado ao jogo faz uma década. Porque, veja bem, meu amigo, eu passei 30 anos em coma. Isso mesmo, 30 anos. Eu entrei num hospital de St. Louis em 1985 e só fui acordar em 2015. Você sabe o que é isso? É entrar no sono ouvindo Van Halen e acordar num mundo onde os rádios tocam sei lá o quê. Onde as pessoas falam com caixas de som e dançam olhando para uma tela. Onde tudo ficou limpo e digital demais. Eu era roqueiro, sabe? Desses da velha guarda, que acordavam com gosto de cigarro e dormiam com gosto de gasolina. O acidente foi no fim de uma dessas noites épicas. Rock and roll, sexo, drogas. Eu estava com uma jaqueta de couro muito irada, um sorriso no rosto e o coração batendo mais rápido que a minha Harley. E depois, depois o silêncio. 30 anos de travesseiro, soro e tubos enfiados em lugares que eu não quero nem comentar. E então, bum! Numa manhã ensolarada de terça-feira, eu berrei. Do nada! Do fundo de um poço escuro, minha garganta seca explodiu num grito rouco que quase matou a enfermeira do coração. Parecia um pandemônio. Antes do meio-dia já tinha televisão, microfone, médico, repórter, neurologista, psicólogo. E é claro, a minha conta hospitalar, que devia ter passado de milhas para o espaço sideral. Mas ninguém da família. Meus pais morreram me vendo naquela cama. Eu nunca tive irmãos, nunca casei, nunca gerei nada além de confusão. Então eu fui um milagre. Fizeram reportagem, me chamaram de Lázaro do Missouri. Eu fiquei famoso, pelo menos por 15 minutos. E depois, como tudo hoje em dia, me esqueceram. Tive que reaprender tudo. A andar, a falar, a mastigar, a segurar uma colher. Minha língua parecia uma criança bêbada e minhas pernas, 2 varas de pescar. Depois de um ano eu estava de volta. Um ano de sonda, de fisioterapia, de treinamento. Finalmente eu estava de volta. Quer dizer, tão de volta quanto alguém pode estar depois de perder 30 anos da própria vida. E até aí tudo bem. Tudo podia ser catalogado como um milagre, ou coincidência biológica, ou o efeito de alguma substância muito antiga ainda circulando no meu sangue. Mas então veio Nelson. Eu lembro exatamente da primeira vez. Eu estava voltando da fisioterapia, com um andador, feito uma tartaruga com artrose. Passava pelo corredor do 2º andar, indo para o quarto 201, quando eu ouvi: Robert! Ô Robert! Eu parei. O som vinha do 212. Olhei para a enfermeira, nada. Olhei para o enfermeiro, nada também. E eu segui. E no dia seguinte de novo: Robert, você me ouve? Era um sussurro embolorado, como se atravessasse a parede,
como se fosse soprado diretamente do meu ouvido interno. 2 semanas depois, ainda cético e assustado, encostei na porta do quarto 212. Lá dentro, o Nelson, 50 e poucos anos, em coma, tubos, monitor cardíaco, aquela respiração mecânica que soa como um suspiro de máquina. Ele estava em coma profundo, segundo os médicos. Mas ele falava comigo, não com a boca, com alguma coisa além disso. Uma frequência, uma presença, eu não sei explicar. E eu ouvia, dentro da minha cabeça. No começo eu entrei em pânico. Eu achei que era loucura. Talvez sequelas do coma, ecos do passado, alucinação do cérebro acordando. Mas não era. O Nelson me contava coisas. Falava da filha que não via desde o acidente, da esposa que ainda o visitava, mesmo que os olhos dela tivessem mudado. E era muito triste quando ele me falava isso, dos pesadelos que ele vivia ali dentro sem poder gritar. Uma semana depois eu fui até a família. A filha dele duvidou. Até eu repeti o apelido que ela usava com o pai, só com o pai. Até eu descrever o porta-retratos da estante da casa deles com a moldura rachada, detalhe que só o Nelson podia saber. A mulher chorou, me abraçou, me deu $200, agradecida. E aquilo, bem, eu me senti meio humilhado por pegar aquela grana, mas aquilo foi só o começo. No início eu fui tomado pela culpa, é claro. Será que era certo isso? Cobrar por esse dom? Ou seria uma maldição? Mas a minha barriga roncava e a conta do hospital ainda existia. Comecei pequeno, é certo. 2 casos, 3, sempre com cuidado. E depois, depois a coisa cresceu. De St. Louis a Denver, de Memphis a Nova York, eu virei o sensitivo dos comas. Fui em programa de TV, dei entrevistas, fiquei famoso de novo. Escrevi até um livro, agenda lotada. Cada paciente em coma era como uma antena. Uns com um sinal mais forte, outros como estática fraca no rádio. Mas quase todos queriam ser ouvidos. Tinham histórias, tinham arrependimentos, tinham pedidos. Ajudava famílias, trazia paz. E eu ganhava vida. Tava tudo bem, não tava? Tava tudo bem. Mas aí veio a Dorothy. A pequena Dorothy. 5 anos, meu irmão. Caiu de um trepa-trepa no parquinho. Traumatismo craniano. Coma profundo. Eu fui chamado pelos pais. Um casal completamente esgotado. Magros assim, de parecer um dedinho. Olheiras profundas. Vivendo entre a fé e o desespero. Eu entrei no quarto dela numa manhã de segunda. Fazia frio. O hospital cheirava a éter e biscoito velho, como sempre cheira. Todo hospital cheira mais ou menos igual. E então eu a ouvi. Mas não como os outros. Não como um sussurro, nem como um pensamento. Ela estava lá, inteira, forte, como uma voz clara como o cristal trincado. Você me ouve, Sr. Klaus? Eu travei. Sim, é claro que eu ouvia, mas tinha algo errado. Tava, sei lá, a voz dela. Ela falava bem demais. Ela sabia demais. Ela me perguntou como é que era estar em coma. Disse que tinha visto o Nelson e o Lenny e a garota do quarto 308, que já havia morrido meses antes. Ela sabia o nome da minha mãe. Ela sabia
como era a minha jaqueta de couro, a que eu usei no dia do acidente, poxa. Ela disse coisas que ninguém podia saber. E acima de tudo, ela não queria sair. Aquela menina maldita não queria ir embora. Lá fora dói, seu Klaus. Lá fora dói. Aqui eu vejo tudo. Aqui eu sou livre. Eu vou com você, tio Klaus. Eu vou com você. Aquilo foi o começo do meu pesadelo. Nos dias seguintes, a voz dela não me deixou em paz. Mesmo a quilômetros de distância, mesmo dormindo no hotel barato do outro estado. Mesmo dormindo num hotel barato em outro estado. Ela me chamava, brother, ela me chamava. Ela falava de coisas que ainda estavam por vir. De acidentes, de mortes. Ela sabia quem ia morrer e quem ia acordar. Ela falava de mim, dos 30 anos, do preço que se paga ao acordar. Então eu entendi. Dorothy não estava apenas em coma. Ela estava entre os mundos. E o pior, ela não estava sozinha. A cada vez que eu ouvia sua voz, outra vinha junto. Algo sussurrando atrás dela. Algo que a usava como um canal. E eu era a porra do idiota com uma antena parabólica presa na testa. A Dorothy foi a minha ruína. A primeira rachadura na sanidade. O ponto onde a ponte começou a ceder. E agora é uma multidão. Uma multidão que fala o tempo todo, em todo lugar. Quando eu tô dormindo ou no banheiro, eu tô aqui, todo ferrado, contando tudo isso com o coração batendo rápido e com a certeza de que não foi milagre eu ter acordado. Foi um convite. A Dorothy ainda me chama toda noite. E eu temo que da próxima vez não seja para ouvir, mas para voltar. Eu acordei gritando muitas vezes, mais do que eu posso contar. Eu perdi contratos, clientes, a fama. Eu fiquei isolado, paranoico. Eu fui pro norte, fiquei numa cabana. Parecia um urso, mas eu não conseguia parar. Eu precisava entender o que era a Dorothy. Voltei ao hospital de St. Louis sem avisar ninguém. Pedi para visitar o quarto dela, o 309. Mas a enfermeira me disse que a Dorothy tinha sido transferida, que os pais decidiram levá-la para uma clínica particular no interior e não me disseram qual. Sigilo total. Eu insisti, ameaças, suborno, nada. Mas eu era teimoso. Eu consegui rastrear a mãe da Dorothy pelo Facebook, depois por uma antiga entrevista no jornal local. Moravam em uma cidadezinha chamada Myers Gap, um negócio assim, no estado de Illinois. Um hospício disfarçado de clínica de repouso. Eu peguei o carro. Eu dirigi por 7 horas, com a cabeça latejando. E a voz da menina batucando na minha mente, sabe? Tem hora que ela começa a cantar uma musiquinha, cara. Puta, quando ela canta aquela musiquinha, é cena de terror, meu amigo.
É tipo iluminada, aquelas meninas gêmeas no corredor. Imagina elas cantando na sua cabeça enquanto você está tentando dirigir à noite, meu amigo. É de chorar. Mais perto, mais perto. Era madrugada quando eu estacionei diante dos portões da clínica. Fria, silenciosa, cercada por árvores altas demais e uma neblina que não se dissipava. Eu apresentei um nome falso. Disse que era um primo distante. Inventei uma história trágica. Funcionou, eu sou bom nisso. Fui conduzido ao bloco infantil. As luzes eram fracas, amareladas, e havia um cheiro doce no ar, como, sabe, algo como algodão doce, um negócio assim, misturado com, sei lá, desinfetante. E então, lá estava ela, a Dorothy, pequena, imóvel, a pele pálida feito vela, o cabelo penteado com esmero, como uma boneca de porcelana guardada numa caixa antiga. Os olhos fechados. Mas quando eu entrei no quarto... Eu sabia que você viria, ela disse. Não com a boca, é claro, mas dentro da minha cachola. Eu estremeci, meu nariz sangrou, minhas mãos tremeram. Sentei ao lado dela, falei em voz alta, como se isso tornasse a coisa toda mais real, mais humana. Ô Dorothy. Quem é você, Dorothy? Ela não respondeu de imediato. E então eu vi as luzes piscarem. Os monitores tremularam. O quarto pareceu escurecer. Não fisicamente, mas dentro da minha percepção, como se alguma coisa estivesse me sugando para dentro dela. E então ela disse: Eu sou a escada, mas também sou o degrau que quebra. E nesse momento, os outros começaram a falar. Eles eram horríveis. Crianças, adultos, velhos, todos em coma, todos ali dentro falando por ela, chorando, gritando, rindo. Era como estar dentro de um poço de ecos. Minhas têmporas latejavam, minha visão escurecia e uma voz diferente, mais funda, falou no meio daquilo tudo. Você acordou. Ela está conosco agora. E você logo mais estará também. Foi como se alguém tivesse me jogado de volta ao meu corpo. Eu caí na cadeira, despertei, suando, arfando, com o rosto colado ao chão frio do quarto. A enfermeira me achou ali. Disse que eu estava desmaiado. Perguntou se eu queria ver um médico. Eu disse que não. Eu fugi daquela clínica como um condenado. Eu passei os dias seguintes no completo torpor. A Dorothy não falava mais. E isso me assustava. O silêncio era pior que a voz. 2 meses depois, recebi uma carta anônima, sem remetente, escrita com letras infantis, mas com palavras de uma criança que uma criança jamais usaria. Você acordou porque foi escolhido. Quem dorme sonha, mas quem sonha constrói. Os que dormem estão presos. Você tem a chave. Traga-os. Dentro da carta, uma lista de nomes. Pacientes em coma profundo. Endereços, datas, incluindo o nome de um homem que já havia morrido 2 anos antes. Mas o mais assustador, no final da lista, em letras vermelhas, uma última anotação. Robert Klaus. Sala 0, 3:13 da manhã.
Aquilo me destruiu. Eu pensei em acabar com tudo. Voltar para o hospital, tomar um coquetel de remédios, desligar os aparelhos, mesmo que hoje só quem mantenha ligado seja minha própria teimosia. Mas eu não consegui. E as vozes voltaram. E agora eles não pedem ajuda. Eles ordenam. Em meus sonhos caminho por um corredor sem fim, sempre em direção à tal sala 0. E lá as crianças me esperam. E elas riem, elas cantam músicas muito mais assustadoras que aquelas que a Dorothy cantava enquanto eu estava dirigindo. E a Dorothy segura algo nas mãos. O meu antigo capacete de moto, todo quebrado. E ela diz: é hora de dormir de novo, seu Klaus. E eu acordo suando, com a sensação de que eu ainda estou lá, naquela cama, perpétuo. Bem, essa é a minha carta. É mais do que uma carta, é uma confissão, é um grito. Eu fui escolhido. Eu não sei por quem ou por quê. Eu não sei se o mal está naquela menina ou ela é apenas um veículo. Eu sei que aquilo que existe entre o sono, que a gente dorme toda noite, e a morte, não é um vazio. É povoado ali. É organizado. E tá te esperando. Dorothy foi o convite. E agora, cada dia que passa, eu sinto mais sono. O corpo pesa, o coração diminui. E às vezes eu juro que eu já ouço os monitores bipando de novo. Eles bipam. Se eu sumir, se ouvirem dizer que eu entrei em coma outra vez, não acreditem, não. Não é o coma, é o retorno. E a Dorothy me levou. E talvez, dessa vez, eu fique por lá.